Ô glória, abrindo os nossos corações. Que bênção de Deus. Eu estou muito feliz, e você tá? Já estamos aqui na terceira parte deste ensinamento. Para quem está abrindo o coração, se entregando para Jesus, se unindo a nós, fazendo parte da igreja pelas ondas do rádio, do projeto Sou do Senhor. Essa é a terceira parte. Lembrando que são 6 partes, 6 ensinamentos, e nós estamos na terceira. A primeira, nós aprendemos como devemos aceitar Jesus, abrir o coração, escrever o nome no livro da vida, para termos o julgamento, e também aceitando a Jesus e a sua palavra. No segundo, nós tivemos toda uma base predominante de que depois que aceitamos Jesus, abrimos o coração, aceitamos a palavra, começamos a andar no caminho dele, nós temos que nos libertar de todos os nossos pecados. Tudo que Jesus falar para não fazer, vamos se esforçar e não fazer, que é a vitória. E tudo que Jesus falar para fazer, vamos se esforçar e fazer, que também é vitória em Cristo Jesus. Por quê? O segundo ponto nos ensinou a tirar os pecados de nossa vida. Porque tirando os pecados de nossas vidas, nos dá, biblicamente, a autorização de darmos o terceiro passo. Porque esse terceiro passo que nós vamos aprender agora, que é o batismo em águas, não tem como eu fazê-lo com os pecados em minha vida. Porque a palavra é clara, o batismo é para arrependimento de pecado, e não para batizar os pecadores, e sim os arrependidos. E uma vez a pessoa arrependida de seus pecados, ela já não faz mais. Então vamos aprender hoje. Então por isso que eu falo, são pontos predominantes. Assim, quando você vai para uma escola, você vê que desde o começo eu estou falando, né? Que dá para a gente usar como base. Você não chega numa escola e vai para a 5ª série direto, para a 8ª série direto, para o 1º colegial direto ou direto para a faculdade. Não, pastor Guegurucci, eu vou fazer a 1ª série, aprender para depois ir para a 2ª, aprender para ir para a 3ª, aprender 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, para depois ir para o 1º colegial, 2º colegial, 3º e depois ir para a faculdade. Com Cristo também. Não é chegando assim, eu chego na igreja, já vou pro reino de Deus, já vou sentando no trono, tomando posse de tudo. Não. Existe um procedimento espiritual não criado por uma placa, não criado por uma igreja, não criado por um pastor, um bispo, um apóstolo. Existe um procedimento espirituais, vamos dizer assim, degraus espirituais que estamos subindo em direção ao reino de Deus e às vitórias que ele tem para nós, estabelecido pelo próprio Deus, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda essa escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, repreensão na justiça, a fim de que todo homem e mulher que obedeça seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, nós temos que abrir os nossos corações. Então, o batismo é um ponto predominante. Porque hoje nós não podemos nos deixar enganar, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Eu sei, livro de Romanos, livro de Atos, nos ensina isso. Mas quem crê em Jesus, crê na sua palavra e a obedece e a pratica. Quem invoca Jesus para a sua vida como seu fiel Salvador, invoca as suas palavras, as suas doutrinas e as suas regras. Porque a partir do momento que eu creio naquela faculdade, eu creio naquela escola, a partir do momento que eu invoco aquela faculdade, aquela escola para ser o meu ensinador, o meu tutor, o meu professor, eu acredito no que ele ensina e pratico. Então, se eu ponho Jesus como meu Salvador, o meu libertador, eu acredito nas palavras e na vontade dele e as pratico para assim ser salvo por ele. E o batismo é uma das práticas. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Abriram aí? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é uma ordenança para nós, como igreja nos dias de hoje. Nós temos que entender que a igreja, ela teve princípio, meio, e nós estamos caminhando para o fim da igreja, até quando será a vinda de Cristo. Então, Cristo nasceu debaixo da lei, foi circuncidado ao 8º dia. As pregações de Cristo foi tirando o povo da lei e trazendo para a graça. João Batista nasceu um pouquinho antes de Cristo. Ele nasceu ali. E João Batista anunciava Cristo vindo depois dele, como Salvador. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele desceu, apareceu para os discípulos, depois ele foi para a destra do Pai, enviou o Espírito, e o Espírito, através da carta, aperfeiçoou o meio e deixou toda a base até o fim da igreja. E quando vai ser o fim da igreja na terra? Quando Cristo chegar e nos levar para o reino. Amém? Então, não se deixe enganar. Para nós, nos dias de hoje, que já passamos pelo início da igreja, e hoje nós estamos da metade para o fim da igreja,
Assim se dizendo, porque o fim da igreja vai ter na terra. Ah, pastor, nunca vai ter o fim da igreja na terra. Como não? Jesus chegar, vai levar a igreja para o céu, vai ficar quem aqui? Se não vai ter mais ninguém. Vamos ler a Bíblia? Vamos conhecer a palavra? Na simplicidade. Então, Evangelho de João 3,5. Quem não nascer da água, que é o batismo, e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Reforça-se em Marcos 16,16. A palavra é clara. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então eu tenho que crer em Cristo, crer em sua palavra e ser batizado. E o que é o batismo? O batismo é em águas. Para morrer o velho homem e morrer a velha mulher. O batismo, ele é feito em águas, por imersão de água. Não importa se é numa piscina, num tanque, num rio, ele é por imersão de água. Depois nós vamos ensinar tudo para você sobre o batismo nesses ensinamentos que Deus tem nos dado aqui. Então, vamos ler agora uma base bíblica. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, se você ler toda a base bíblica da graça de Cristo, você vai ver que em todos os momentos que eles falam de batismo, é para arrependimento de pecado. Então, quando nós vamos batizar, são as pessoas arrependidas. E uma vez que você está arrependido do seu pecado, você não pratica mais. Não tem como eu provar para Deus que eu estou arrependido do meu pecado praticando ele. Como é que eu vou dizer, olha, me arrependi do cigarro que eu fumei? Estou fumando. Como é que eu vou dizer que eu arrependi da bebida que eu bebi? Estou bebendo. Como é que eu vou dizer que eu me arrependi do adultério que eu pratiquei? Estou praticando adultério. Como é que eu vou arrepender das drogas que eu usei? Estou usando drogas. Para haver o perdão, tem que haver o arrependimento. Quantas pessoas chegam para Deus, pedem perdão e falam que Deus perdoou, mas Deus não perdoou, por quê? Para haver o perdão, tem que haver o arrependimento. E uma pessoa arrependida já não faz mais. Por isso que o segundo passo é sair dos seus pecados, tirar os pecados da sua vida. Porque quando você sai dos pecados e tira os pecados da sua vida, você mostra para Deus o seu arrependimento. Não só de boca para fora, mas produz frutos dignos de arrependimento, mostrando para Deus, eu me arrependi do cigarro, não fumo mais, me arrependi da bebida, não bebo mais, me arrependi do adultério, não adultero mais, me arrependi da mentira, não minto mais, me arrependi das drogas, não me drogo mais. Então o batismo é para batizar os arrependidos e não os pecadores que estão com pecado em suas vidas. Arrependidos são pessoas que são ex-pecadores, que já tiraram os pecados das suas vidas porque se arrependeram deles e já não pecam mais. E hoje a gente vê tanta gente sendo batizada, pessoas fumando, pessoas bebendo, pessoas amaziadas, pessoas fornicando, adulterando, mentindo, falando palavrão. Pessoas que não se libertaram de seus pecados sendo batizados. Mas o batismo é para arrependimento de pecados. Então se batiza os arrependidos de seus pecados, aqueles que não pecam mais. E não batizar um pecador que está com pecado e não está arrependido. Gente, você pega um carro, a diesel, ele é feito para andar diesel, não adianta você querer pôr álcool que ele não vai andar. Você pega um carro a gasolina ou a álcool, ele é para andar a gasolina ou álcool, não adianta pôr diesel, se você pôr ele não vai andar. Então não adianta eu querer pegar o batismo que Jesus fez para batizar os arrependidos de seus pecados e querer batizar aqueles que são pecadores e que não se arrependeram ainda. Não adianta eu querer usar algo por um fim que não é, não vai dar certo. Então todos nós temos que ser batizados no dia de hoje. Pastor e o ladrão da cruz, acompanhe os nossos ensinamentos que nós vamos te ensinar. Lembra que agora há pouco eu falei? Nós temos o princípio da igreja, o meio da igreja e as cartas que vai trazer até o fim da igreja, que é Apocalipse mostrando as grandes tribulações. O início da igreja foi lá atrás, estabelecida por Cristo, no levantar de 12 apóstolos. Um caiu, levantou mais um Matias, depois veio Paulo 13, e assim veio outros apóstolos, chegou até nós. Depois que Cristo morreu, com o princípio da igreja, edificando a igreja, foi para a destra do Pai, mandou o Consolador, que é o Espírito de Deus, usando os apóstolos, edificou do meio da igreja para o fim, que são as cartas aperfeiçoadas nos dias de hoje. Então hoje, como igreja, para eu e você sermos salvos, todos nós temos que ser batizados. Não é que eu me batizei e já estou salvo, não. O batismo é um complemento para a salvação que Deus vai cobrar no dia do juízo final. Em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então a palavra é clara. Se eu não nascer da água e não nascer do Espírito, eu não vou entrar no reino de Deus. Então no dia do juízo final, chegar diante de Cristo e não tiver o meu batismo, que é nascer das águas, ele vai dizer, não vai entrar no reino de Deus. A minha palavra é clara. Para você entrar no meu reino, você tem que ter nascido das águas. Ah, mas o ladrão da cruz, não tinha nem igreja, a igreja não estava pronta. Não tinha igreja, não tinha sido edificado. Ele não fazia parte da igreja. Nós estamos aqui, a igreja pronta, edificada, e nós fazemos parte dela.
Ou estamos tentando fazer, por isso que você está se chegando aqui. Então, por isso que o segundo ponto foi a gente sair dos nossos pecados. Porque sem pecados e arrependido, nós vamos ter direito a ser batizados. E olha que tremendo o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4. A palavra diz, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então ele estava ali, João Batista, começando com o início do batismo, João Batista batizou Jesus Cristo e dizendo, batizo para remissão de pecado. Aí você vai dizer, mas pastor, Jesus não tinha pecado, então por que ele foi batizado? Dando exemplo para nós batizarmos também, porque ele diz bem claro para todos nós, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como filho amado. Abra os teus olhos e não deixe enganar vocês. Então, o batismo é para arrependimento de pecado. Você está arrependido dos seus pecados? Estou. Então você já não faz mais? Não, pastor, estou praticando. Então como pode provar o arrependimento? Como pode o marido mostrar para a mulher que está arrependido do adultério, praticando o adultério? Como pode a mulher mostrar para o marido que está arrependida do adultério, praticando outro adultério? Como pode? A mulher vai falar, peraí, tudo bem, se adulterou. Mas se você está arrependido, não faz mais. Como posso eu, diante de um juiz, dizer que eu matei aquela pessoa numa briga, mas estou arrependido, e daqui um mês eu vou e mato o outro? O juiz vai falar, peraí, você não falou que tinha arrependido? Tinha. Mas uma pessoa que se arrependeu de matar alguém não mata mais. Então você matou, não está arrependido, e Deus fala a mesma coisa. Se a justiça dos homens nos pega na curva, imagina a justiça de Deus que é perfeita. Deus vai falar, como é que você diz para mim que se arrependeu do cigarro e está fumando? Se arrependeu da bebida e está bebendo. Se arrependeu das drogas, está drogado. Então, se não houver arrependimento, não há perdão. Se não há perdão, o pecado está sobre mim. E o batismo não é para batizar o pecador, e sim para batizar aqueles que estão arrependidos de seus pecados, porque é batismo para arrependimentos. Então, por isso que o segundo ponto foi predominante em nós nos esforçarmos em sair dos nossos pecados para que possamos ter biblicamente o direito de sermos batizados, arrependidos e sem pecados nenhum, morrendo o velho homem, morrendo a velha mulher e nascendo um novo homem e uma nova mulher sem pecado nenhum. Terceiro ponto, mais que abençoado e mais que maravilhoso. Creio que até aqui a jornada tem sido boa, Deus tem falado grandemente, e esses 3 passos já nos andou aí metade do caminho para a gente se achegar a Cristo e ser cristão e cristã de verdade, alegrando a Deus, tendo direito a todas as bênçãos espirituais e as bênçãos que Deus tem para nós e do reino de Deus. Ligadinhos, acompanha, ainda tem a 4ª, 5ª e a 6ª parte. Já assistiu? Não? Então assista. Ô glórias, isso é Deus!